estudantes da Rede Municipal de Paulista! Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para as turmas do primeiro, segundo e terceiros anos. E o tema da nossa aula de hoje é trabalho infantil. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre esse tema, quais são as causas, por que é que isso acontece e será que aqui no nosso país ainda existe o trabalho infantil? Então fica ligadinho na nossa aula de hoje que nós vamos aprender um pouco sobre esse conteúdo. Mas antes de começar a nossa aula, como vocês já sabem, vamos rever o nosso último desafio. E na última aula de História, eu pedi que vocês reproduzissem a bandeira de Paulista. A gente aprendeu um pouco sobre a história de Paulista em quadrinhos, vimos os principais pontos turísticos, como é que essa cidade recebeu esse nome, e eu pedi que você representasse a bandeira. E aí, como você pode observar, essa daí é a bandeira da nossa cidade, com alguns símbolos que lembram um pouco da história da cidade, algumas cores também. Você conseguiu fazer o seu desenho? Espero que sim. Se você não conseguiu, assim que acabar a aula, pega um papel e um lápis e vai para concentração para conseguir realizar o nosso desafio, tá bom? E vamos para o nosso tema de hoje, um tema bastante triste, pois infelizmente estamos no ano de 2022, mas o trabalho infantil ainda existe. Mas o que seria o trabalho infantil? É uma terrível realidade que insiste em roubar a infância de milhões de crianças todo ano. Várias crianças, elas não têm a oportunidade de estudar, de brincar, de até conviver com a sua família, pois elas precisam trabalhar. E nessa aula, eu não vou estar falando de trabalho ajudando em casa, você ajudar sua mãe, ajudar sua avó, ou muitas vezes quando alguém da sua família tem uma loja ou tem uma barraquinha na feira e você vai lá ajudar. Não, a gente vai estar falando sobre crianças que não têm direito de estudar, não têm direito de brincar, porque trabalham o tempo todo. Precisam desse dinheiro para poder sustentar a sua família, para poder levar alimento para casa, para os seus irmãos também, tá? Então, trabalho infantil é crime, é proibido, não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Existem outras formas de trabalho, por exemplo, um adolescente, quando tem 14 anos, ele pode trabalhar como jovem aprendiz, mas ele vai ter o direito de continuar estudando, não vai poder trabalhar no período da noite, entre outras coisas também. E como é que acontece esse trabalho infantil na atualidade? Apesar de ser uma prática condenável e criminosa na maioria dos países, além de ser fiscalizado por agências internacionais ligadas a organizações das Nações Unidas, por meio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o trabalho infantil ainda persiste, mesmo sendo proibido, mesmo existindo órgãos que fiscalizam tudo isso, o trabalho infantil ainda existe. Às vezes acontece de forma que todo mundo passa na rua e consegue ver, e muitas vezes acontece de forma escondida. Crianças, elas são levadas para algumas indústrias, para algumas fábricas, e lá elas vivem trabalhando o tempo inteiro, sem ter descanso, sem ter uma pausa, e na maioria das vezes também não recebem nada para isso, tá? E olha aí essa fotografia que eu trouxe para vocês. Duas crianças trabalhando, e é um trabalho pesado, porque precisou da ajuda dessa madeira para poder carregar todo esse peso. Agora imagina, será que essas crianças vão conseguir crescer forte e saudável? Não vão, né? Porque a criança, ela precisa brincar,
O exercício que uma criança pratica é brincar, é correr, pular e não tá trabalhando, carregando peso, porque isso prejudica o crescimento, tá? E quais são as formas de trabalho infantil que existem? São diversos, mas eu trouxe 4 exemplos para vocês poderem observar. Primeiro, trabalho doméstico. Muitas crianças e adolescentes, elas são levadas para trabalhar em casas de família, lavando a louça, cuidando de crianças, uma criança cuidando de outra criança, né, que é o trabalho de babá, lavando roupa, limpando o chão. E isso são trabalhos que não param nunca, não terminam nunca. Lembrando que você ajudar em casa, a sua mãe, a sua tia, a sua avó, não é um trabalho infantil, tá? É uma ajuda que você está dando. A questão do trabalho é quando a criança é retirada do seu lar. É quando ela não tem um tempo para descansar. É quando ela não para estudar, tá bom? Temos também o trabalho rural, que é as crianças que saem da sua casa para trabalhar em fazendas, em plantações. Como a criança é menor e às vezes tem a mão pequena também, as pessoas aproveitam disso para fazer com que ela consiga colher alguns frutos, plantar alguns tipos de árvore também, cuidar de animais, aquele trabalho pesado na roça, porque trabalhar na área rural não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige muita força dos braços, que a gente chama de força braçal, que é plantar, colher, levar os animais para se alimentar, cuidar do animal, dar banho, carregar peso também. Outro exemplo é o trabalho na rua. Existem crianças que vivem pedindo esmolas no semáforo, às vezes fazendo malabarismo, limpando vidros de carro. Nas cidades grandes é muito comum que a gente observe esse tipo de trabalho, tá? De crianças que ficam pelas ruas, pedindo ajuda, pedindo a comida. Algumas entram nos ônibus também para pedir ajuda. E também tem o trabalho perigoso no campo. Muitos desses trabalhos são trabalhos que deixam a vida em risco. Trabalho em indústrias, trabalhar com alguns elementos, por exemplo, de pintar uma roupa, uma tinta, que ao ter contato com a pele, ela pode causar uma irritação. Algum tipo de componente que, quando você acaba cheirando, você também acaba passando mal, ficando doente. Tem crianças que trabalham engraxando sapatos nas ruas. Trabalham também, às vezes, lavando carro, lavando bicicleta, olhando também algum tipo de automóvel que possa ficar na rua. Isso acaba com que a criança não tenha uma qualidade de vida, um lugar para dormir adequado, um alimento adequado também, porque para que a gente possa ter força para ficar em pé, para brincar e para correr, a gente precisa se alimentar bem. E quando você não se alimenta bem, você não tem força, você não tem energia, você não cresce de forma saudável. E esse trabalho infantil, ele não acontece só nos tempos atuais. É uma coisa que existe há muitos anos. Aqui no nosso país, por exemplo, há muito tempo atrás, os africanos foram trazidos para cá para serem escravizados. E no meio de tudo isso, de adultos, de homens e de mulheres, crianças também vieram para cá. E essas crianças trabalhavam nas casas dos senhores de engenho, limpando, cuidando, trabalhavam na lavoura também. E quando chegou um período que a escravidão já tinha sido encerrada, que ela tinha sido proibida, surgiu o trabalho nas indústrias, um trabalho nas fábricas. Homens trabalhavam, recebiam um valor um pouco mais alto. As mulheres que faziam o mesmo tipo de trabalho recebiam um valor menor. E as crianças um valor menor ainda. E eles trabalhavam bem pesado nas indústrias, não tinha tempo de estudar.
Muitas vezes era necessário esse trabalho para ajudar em casa, complementar a renda da família. E o trabalho infantil, ele expõe crianças e adolescentes a danos físicos, danos psicológicos e tira o direito da educação e da infância. Atualmente, a gente pode encontrar pessoas que já são adultas e ainda não sabem ler. E você pode até se perguntar, como é que uma pessoa já grande ainda não sabe ler? Porque na infância precisou trabalhar, precisou ajudar em casa, ficar com seus irmãos e aí não teve tempo de estudar, não teve tempo de aproveitar a sua infância. Agora eu vou ler para vocês um texto que explica um pouquinho sobre essa questão do trabalho infantil, que diz assim: segundo a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, trabalho infantil é aquele realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima de contratação exposta pela legislação local. Em caso de lugares onde os menores podem trabalhar, desde que cumpridos certos requisitos, o trabalho infantil é aquele que fere tais regras excepcionais, ou seja, existe uma idade mínima, tá? O jovem aprendiz, ele precisa ter 14 anos. E se por um acaso a criança precisar ajudar em casa, ela tem que ter o seu tempo de brincar, seu tempo de estudar. E você observa aí na tela que está passando algumas imagens de crianças trabalhando. Trabalho pesado, onde elas não estão num lugar confortável. Olhando assim, a gente já vê que é um lugar que tá tudo sujo, bastante calor, onde a criança não tem provavelmente nenhuma cadeira adequada para sentar. Então, além de ser proibido o trabalho infantil, totalmente proibido, se por um acaso uma criança precisar ajudar em casa, os seus direitos têm que ser todos mantidos, ok? E no mundo, como é que acontece essa questão no mundo? Porque não é só aqui no Brasil que existe trabalho infantil, mas em diversos locais do mundo existe essa prática. E foi feito um levantamento no ano de 2016 e constou que 152 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam sendo obrigadas a trabalhar. E na fotografia a gente observa, ó, imagina, que trabalho pesado que essa criança está exercendo, carregando aí muito tijolo, num sol que está aí bastante quente, e pelo rosto dela a gente vê que ela não está feliz, né? Carregando um peso até maior do que o seu, provavelmente. E observando o fundo da imagem, na parte de trás, a gente vê que tem outras crianças também nesse local. Então, muitas vezes, as crianças são tiradas da sua família, da sua casa, da sua cidade e são levadas para outro local. E aí, nesse local, elas passam a trabalhar sem parar, se alimentam pouco, se alimentam mal também. E observa agora esse mapa que eu trouxe para vocês. É o mapa do Brasil, tá bom? Do nosso país. E tem algumas cores que representam aí o total de crianças que trabalham de 5 a 17 anos. E cada cor dessa é uma quantidade, tá? Amarelo é um número menor. E quanto mais a cor vai ficando escuro, como o vermelho, é um número maior de crianças. E a gente observa que em todos os estados nós temos alguma cor que representa esse número, né? E aqui em Pernambuco também temos ainda a presença de trabalho infantil. E olha só, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente chama de ECA, ele criou uma lei que foi proibido o trabalho infantil. E a nossa Constituição Federal também proíbe, existem leis que proíbem o trabalho infantil, é crime, tá? Se por um acaso estiver passando uma fiscalização
encontrar uma criança fazendo trabalho infantil, a família pode ser chamada a atenção, responder por aquilo, por que é que aquela criança está ali. Por isso que todas as vezes na escola é tão importante que seja feita chamada, a gente procura saber por que é que aquela criança está faltando na escola, por que é que ela não veio. Porque a criança tem o direito de estudar, de todos os dias frequentar a escola para aprender a ler, aprender a escrever, aprender a conviver com outras crianças também, né? E durante aquele momento que está ali na escola, é um momento que você está guardado, está aprendendo, está se alimentando bem. Porque uma criança que fica na rua, ela pode acabar sendo vítima do trabalho infantil, também receber maus tratos. E o que é que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre isso? O que é que ele explica sobre isso? Eu vou ler para vocês o que vai estar passando aí na tela, tá bom? Segundo o ECA e a legislação brasileira, é vedada a contratação de menores de 14 anos de idade. Então, ó, menor de 14 anos não pode ter contrato com relação ao trabalho. Adolescentes entre 14 e 17 anos podem trabalhar, desde que tenha sua carteira assinada e trabalhem em uma categoria de registro especial, que é a de menor aprendiz, na qual eles possam aprender um ofício, trabalhar por meio período para que não haja prejuízo dos estudos. E isso é lei, tá certo, gente? A lei ela tem que ser cumprida. Então, menor de 14 anos não pode trabalhar. Quem tem entre 14 e 17 pode trabalhar sim como jovem aprendiz, porém tem que estar tudo registrado, carteira assinada, todos os registros bem legalizados, e esse horário de trabalho tem que permitir que esse jovem possa estudar. Do período de 10 horas da noite até 5 da manhã, não pode exercer nenhum tipo de trabalho jovem aprendiz. Por quê? Além de estudar e de aprender alguma profissão, também precisa dormir, né? Descansar. É importante para o nosso desenvolvimento. E lembrando que toda criança, ela tem o direito de estudar, o direito de brincar, de viver a sua infância. É uma fase que passa bastante rápido, que não volta atrás, tá? Se você perguntar aí na sua casa, para os seus familiares, se eles têm saudades da época da infância, com certeza eles vão dizer que sim. Porque na infância é o período que a gente não precisa se preocupar com nada, que a gente vai brincar, vai se divertir, tem a lição de casa para fazer, mas que é uma coisa que vai lhe fazer bem. É uma fase que passa rápido e de repente você se torna adulto com várias responsabilidades, onde vai ter que trabalhar, vai ter uma família para sustentar, uma família que vai depender de você. Então aproveitem bem a infância. Diga não ao trabalho infantil, tá? É crime. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Tem até uma canção que fala sobre isso, que a criança precisa realmente brincar, se alimentar bem, ter um lar. Tudo isso que eu estou citando para vocês são direitos que a criança tem. Dever, estudar, obedecer aos pais. Mas direitos são vários, então espero que vocês façam valer o seu direito, tá? De frequentar a escola, cumprir com seus deveres, com suas atividades escolares, ajudar em casa, sim, guardar os seus brinquedos, arrumar o seu quarto. Isso não é trabalho infantil, ok? Agora vamos para o nosso desafio de hoje. No nosso desafio de hoje, eu vou precisar que você coloque toda a sua arte para fora. Você vai produzir um cartaz contra o trabalho infantil. Coloquei um exemplo aí na tela para vocês verem, que diz assim, ó, cartão vermelho ao trabalho infantil. E em um jogo de futebol e até no trânsito, o cartão vermelho quer dizer que parou, que não pode de forma alguma. Então, pense bem
sobre esse assunto que eu comentei um pouco para vocês e produza um cartaz, produza aí um desenho bem bonito, dizendo não ao trabalho infantil, para que as crianças possam ver. Você pode até colocar na sua escola esse cartaz. Imagina só, quando as pessoas começarem a passar, vão observar esse cartaz e vão ver que a criança tem que estudar, certo? Cumpra o seu desafio, que na nossa próxima aula de Ciências Humanas, vou perguntar se você fez, vou trazer também aqui outros exemplos de cartaz, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!